Vamos agora, gente, fazer nossa prece para nós darmos início à nossa reunião de hoje. Então vamos, primeiramente, agradecer a Deus, sintonizando com Ele, sintonizando com Jesus, com os nossos sentimentos de gratidão e amor. Que a paz de Deus seja com todos nós, que possamos, neste momento, nos envolver sentimentalmente com o divino. Que Jesus ilumine os nossos corações, abençoe todos nós, ilumine nossa caminhada. Permita, Jesus, que nessa noite de hoje sejamos todos amparados, fortalecidos no amor. Que a luz que vem do Cristo e cai nesta casa possa amparar também todos os nossos irmãos que estão de forma online, todos os nossos irmãos que os nossos pensamentos vão sendo levados até eles, toda a nossa região aqui do Morado do Sol, as crianças, as mães, os pais, os avós, todos os trabalhadores da casa e todos os participantes dessa comunidade sem par. Que Jesus ilumine nossos corações, nos abençoe, graças a Deus. Hoje nós escolhemos, para a gente conversar, né? O tema vai ser Deus. E é um tema muito importante, porque Ele é o nosso Pai, né? Criador de todo o universo e nosso Criador. Crianças? Então, quando a gente fala de crer em Deus, Deus não é nem a questão de crer, né? Porque Ele existe, independentemente de nós crermos, Ele existe. Existe por quê? Existem tantas provas, né? Como que algumas pessoas creem que Deus não existe e que tudo foi criado pelo acaso. Então, o universo foi criado pelo acaso, a Terra foi criada pelo acaso, e tudo foi criado assim, sem ter ninguém, sem ter uma inteligência por detrás organizando tudo isso. E como nós acreditamos que o acaso ele só pode criar coisas sem inteligência, coisas sem organização, coisas bem desorganizadas. E se nós vamos analisar a criação do universo, tão perfeito, que tudo gira de forma organizada, de forma inteligente, inclusive obedecendo às leis da matemática, da física. Por exemplo, estava observando uma notícia aqui pela internet, aí está falando que em breve teremos um eclipse do Sol. E esse eclipse do Sol vai ser, em algumas regiões da Terra, vai ficar quase escuro a Terra. No Brasil vai ficar parcial, vai ser bem parcial. Aí eu fui lendo mais, pensando, isso é quando? Será que nós vamos ver? Aí eu vi a data. Quando falou mês, não sei se é julho, falou mês, lá pensou, opa, é o próximo mês agora, então. Aí, o ano 2186. Quer dizer, tão organizado que
gira de forma tão matemática que nós podemos descobrir daqui 161 anos vai ter um eclipse e tal hora, tal dia, tal hora, já sabe tudo, porque tudo gira com a lei da matemática mesmo, tudo organizado, todo o universo organizado. Imaginemos se o acaso fosse criar isso, como que ele criaria a forma organizada? Imaginemos que nós, seres humanos, fôssemos ser criados também pelo acaso. Então, Deus, se não tem Deus, nós somos criaturas criadas pelo acaso. Como que os grandes gênios, como que essa inteligência existe no acaso? Né? Aí, o Kardec pergunta aos espíritos, lá no livro dos Espíritos, questão 1, na primeira questão dele, ele pergunta: o que é Deus? Só vamos lembrar, pensar bem na pergunta. Kardec já fez a pergunta bem adequada. Porque se perguntasse quem é Deus, o Kardec estaria colocando Deus como se fosse um homem, um ser humano. Mas ele não perguntou quem é Deus, o que é Deus. Aí a resposta dos espíritos, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por que a resposta ela é profunda, mas nós ainda não temos conhecimento de Deus. Nós sabemos que é uma inteligência, mas quem é Deus? O que é Deus mesmo? Nós temos dificuldades. Mas aí, Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele diz o seguinte: a mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou e nos revelou como Pai amoroso e justo, à espera de nossos testemunhos de compreensão e amor. Então, Jesus definiu Deus como sendo Pai amoroso, supremamente justo. Porque muitas vezes, hoje, nós temos desde do Antigo Testamento, que revela Deus bravo, né? Deus perigoso. Deus, você não faz isso não, que Deus vinga. Deus. Aí Jesus já veio e mostrou diferente. Deus é o quê? Amoroso. Não temos que ter temor a Deus. Temor a Deus, não. Nós temos que respeitá-lo. Não é temor. Temor é medo, né? E nós não temos que ter medo de Deus. Nós temos que amar a Deus. Por isso se fala aqui que é Pai amoroso e justo e espera nosso testemunho de compreensão. O Kardec pergunta ainda também, na questão 4, ele fala o seguinte: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Então, como que nós podemos ter como prova a existência de Deus? Prova que Deus realmente existe. Aí o Espírito responde para Kardec: no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurar a causa de tudo o que não é obra do homem, a vossa razão responderá. Quer dizer, nós vemos o Rio Tocantins, por exemplo. Quem criou? Não foi o homem que criou o Rio Tocantins? Não, então o homem criou. Já estava criado aí. Quem criou, então? Deus, né? A Serra do Lajeado, outras serras, qual seja, quem criou? Foi o homem? Não. Então a prova, se não foi o homem que criou, é Deus.
E assim por diante. Tudo que o homem não cria, mesmo as coisas criadas pelo homem, nós somos co-criadores. Porque, por exemplo, o homem criou cimento, que a gente usa para construir casa. Mas quem deu a matéria para ele criar o cimento? Deus. Aí ele pega a matéria que Deus criou e recria, né? Então, co-cria, como se fosse co-criador. Então, quando nós fazemos as coisas, nós estamos co-criando. Mas o Criador sempre é Deus. É o Criador de tudo. O Allan Kardec, no Evangelho, ele fala o seguinte: em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequeno inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome que há escrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte, se nos depara a prova da paternal solicitude. Então, desde o raminho, né, que nasce, a nós, né, aos astros, a todo o universo, tudo isso é criação divina. Agora, é preciso que Deus crie diretamente, e para isso criou a natureza. Quando nasce a plantinha, nós falamos, mas isso aí, essa plantinha não foi Deus que criou, foi a natureza. Mas quem criou a natureza para criar a plantinha? Né? Então foi Deus que criou tudo isso. Kardec pergunta, na pergunta 10, ele fala: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. Falta-lhe para isso sentido. Ou seja, por que nós não conhecemos a natureza íntima de Deus? Pelo nosso atraso. Há mistério em Deus? Não. Deus não criou mistério nenhum. Mas nós não temos evolução para compreender. Da mesma forma, quando nós vamos pegar e ensinar a matemática profunda, nós vamos ensinar para a criança de 4, 5 anos a matemática profunda, aquela que estuda na engenharia, por exemplo, na física. Não, porque eles não conseguem compreender. Da mesma forma, nós não conseguimos entender Deus. Jesus, como sendo iluminado, né? Aí é diferente, ele compreende Deus que nós não compreendemos. Por isso ele fala assim: eu e o Pai somos um. Porque ele tem já a característica já de ensinar aquilo que vem de Deus, e compreender Deus. Na questão 11, ele pergunta: será dado ao homem um dia compreender o mistério da divindade? Será possível o homem um dia compreender o mistério da divindade? A resposta do Espírito é assim: quando não mais tiver o Espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, nós compreender Deus mesmo é com a nossa evolução maior. Então, Jesus compreende Deus, ao passo que nós estamos bem longe de compreender. Nós vamos compreender um dia? Vamos, que nós seremos anjos, né? Nós estamos caminhando nessa direção. Talvez demore muitos bilhões de anos, mas chegaremos lá. Aí o Allan Kardec, do livro A Gênesis, fala dos atributos, né, da divindade. Primeiro ele diz, né, suprema e soberana inteligência. Então a inteligência dele é suprema e soberana. Ela é o máximo e é sobre todos. Então a inteligência é a máxima, porque ele criou o universo. Não pode ter outra inteligência como a dele. Ele é o máximo de inteligência. É infinita e abrange o infinito. É eterno.
Por que Deus é eterno? Não teve começo e não terá fim. Então não dá para você ter quando Deus nasceu. Não tem esse começo. Deus é como para nós, a nossa capacidade de entender, ele não teve começo. É imutável. Porque Deus é imutável, não está sujeito a mudança estável. Ou seja, o que ele... Crianças... Ele é imutável, Deus é imutável. Por quê? O que se ele mudasse, não teria estabilidade. Então Deus falou uma coisa hoje, daqui a 1 milhão de anos ele já vai ser diferente, depois as leis deles mudam. Então, como ele é imutável, o que ele pensa, o que ele acha, o que ele sente, é o mesmo de todo o tempo. Ele não vai mudar as suas leis. Então ele não muda e as suas leis também não mudam. Quando muda, é o homem, nós mudamos. Por que a lei de Deus lá no Velho Testamento é uma e a lei de Deus no Novo Testamento de Jesus é outra? Por quê? É diferente. Por que é diferente? É porque era o entendimento do homem sobre a lei, não é a lei de Deus ainda. É o entendimento do homem sobre a lei de Deus. Então ela vai mudando, mas é o nosso entendimento. A lei de Deus ela permanece a mesma todo o tempo. Então Deus é imaterial também, diz ele, né? Difere de tudo que chamamos matéria. Então Deus não tem matéria. Nem sem matéria como o nosso espírito. Deus é só uma inteligência. Porque nós não podemos nem chamar de ele seja um espírito. Porque o espírito é Deus, a trindade é Deus, espírito e matéria. Então Deus, ele é um ser supremamente inteligente, eterno, imutável e imaterial. Onipotente. Possui poder supremo. Então, onipotente tem todo poder, né? Supremo. Quando fala onipotente, é um poder que abrange tudo. Ele não tem poder só limitado, não é um poder limitado. É um poder que não tem limite. Ele é soberanamente justo e bom. Justo e bom. Porque nós entendemos justiça, punição, né? Muitas vezes fala assim, vai acontecer isso, porque Deus é justo. Quando alguém faz um mal para a gente, fala, olha, mas Deus é justo. Quando eu falo assim, eu estou querendo que uma pessoa sofra. E Deus, ele é justo e bom. Então a justiça dele é uma justiça de misericórdia. É uma justiça com misericórdia. Ele é infinitamente perfeito. Sem a perfeição infinita, faltaria algo. Então, não teria... Se ele tivesse um pequeno defeito, por exemplo, lá nos testamentos, diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Isso é imperfeição. Então, não é verdade. Porque como Deus vai se arrepender? Quando nós nos arrependemos, é porque nós erramos. Né? E como Deus não é, como é que ele vai arrepender de alguma coisa? Então, falha o texto, né? É a forma de entender das pessoas que escreveram, mas colocou como se fosse Deus, mas na verdade não é. Porque Deus, ele não se arrepende, porque ele é infinitamente perfeito. Único. Deus é único. Como é infinito, não pode haver outro superior. Então, se ele é supremo em tudo, ele não pode ser outro
para mandar nele ou dividir poder. As pessoas criam isso até, né? Que, por exemplo, hoje, as pessoas criam a figura desse do mal, né? E fala o seguinte, que esse pessoa do mal, ele rouba os filhos de Deus. Então, Deus criou e ele pega e rouba de Deus e leva para ele para o inferno. Aí, no caso, Deus seria fraco. Está dividindo poder com o outro. E Deus não divide poder com ninguém. Deus é Deus. Ele é superior a tudo. Então, ele está no topo. Porque se tivesse 2 deuses, 3 deuses, poderia haver uma discussão. Um Deus do norte, Deus do sul, um Deus da galáxia fulana, um Deus da galáxia ciclana. Aí, esses deuses poderiam também chocar suas ideias. Agora, como só tem um Deus que manda tudo, aí a ideia, quem governa é a sua lei. Allan Kardec, no livro A Gênese, fala o seguinte: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê e tudo preside, mesmo as coisas mais íntimas. É nisto que consiste a ação providencial. Ainda diz, Allan Kardec ainda diz no Evangelho, fala assim, por toda parte se nos depara a prova da paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não reconhece nas tuas obras. Orgulhoso é aquele que te não glorifica. Ingrato aquele que te não rende graças. Então, o conhecer Deus e o entender Deus profundamente é difícil. Mas entender que ele existe. E é interessante, até as pessoas que duvidam, por exemplo, tem pessoas que chegam a duvidar de Deus porque ele entende que o Deus que ensina o Evangelho, ensina a Bíblia, por exemplo, não é justo. Então, mas aí não há razão para isso, porque ele pode até duvidar do Deus criado por pessoas, né? A esse Deus que a pessoa disse assim, eu não creio que Deus seja assim. Mas duvidar da existência de um ser criador, de tudo que existe, é difícil você duvidar, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala também: cremos em Ti, Senhor, porque tudo revela o Teu poder e a Tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma providência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Então, o universo, essa harmonia do universo, prova, né, essa paternal solicitude de Deus. Inclusive tem um contrassenso. Os estudiosos da astronomia, ter alguns que são ateus, por exemplo, que não creem no Deus. Como ele pode conhecer toda essa organização do universo? Esses trilhões e trilhões e trilhões de galáxias e nebulosas, tudo girando harmoniosamente. Como nós podemos duvidar que tem um ser por detrás comandando tudo isso? Não tem como a gente duvidar, né? Tem um ser que comanda tudo isso. O Áureo, no livro Universo e Vida, ele fala assim: o universo inteiro vive mergulhado e penetrado pelo fluido cósmico e vivificador que dimana da mente paternal de Deus. Deus é nossa vida e nossa luz, nossa essência e nossa destinação. Então, todo esse fluido cósmico universal, né? Universal seria, no caso, é até redundante, né? Então, todo fluido cósmico, porque Deus não precisou
Não precisa ir fazendo coisa por coisa, objeto por objeto, né? Mas toda a matéria Deus já deu quando criou o fluido cósmico para todo o universo. Desse fluido cósmico surgem tudo que é matéria, dos planetas, das estrelas, tudo vem desse fluido cósmico universal, esse fluido cósmico, né? Ele é criado por Deus, por meio dele faz a matéria. Por exemplo, quando Jesus coordenou a fundação do planeta, ele utilizou o fluido cósmico que Deus deu para ele, para que ele pudesse construir o planeta. Então, quando fala Jesus, foi o fundador do planeta, ele não foi o criador, ele foi o co-criador. Porque a massa, a matéria do fluido cósmico foi Deus que deu para que ele pudesse fundar o planeta Terra. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Questão 649 pergunta: em que consiste a adoração? O que é importante adorar? Porque Deus quer ser bajulado? Não. A adoração não é para Deus. Quando nós elevamos nosso pensamento a Deus, tentando harmonizar com Ele, não é porque Deus quer ser bajulado, porque a gente pensa, Deus quer ser bajulado, então a gente tem que aproximar dele, ficar glorificando a Ele para ser bajulado a Deus. Não. Isso é para nós mesmos. Na medida que nós oramos, na medida que nós elevamos nosso pensamento a Deus, nós nos harmonizamos. Então, Deus já fez tudo próprio, né, para que nós pudéssemos alcançar a misericórdia dele. Tem Deus preferência pelos que o adoram daquela maneira? Deus prefere. Aí, então, o Kardec pergunta, né? Se Deus tem preferência na adoração, então ele quer que adore assim ou adore de outra forma? Aí, o que o Espírito responde? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com os seus semelhantes. Então, ele prefere, sim, ser adorado, mas de coração. Não importa qual religião que a pessoa tenha, não importa a igreja onde ele esteja participando, não importa se é dentro de uma igreja, se é dentro do seu espírita, ou se é fora, se é em casa, ou se é numa cachoeira, se é numa floresta, isso não importa. O que importa é o coração. Então é isso. Esse texto, esse tema é importante, porque nos mostra esse Pai maravilhoso que nos criou. Então, é importante que nós possamos entender que não tem como não existir Deus. Porque se Deus não existisse, nós também não existiríamos. Toda essa inteligência plantada aí no universo todo, o que nós podemos questionar é nome. Deus é como o Islã ensina, Deus é como os cristãos ensinam, católicos, evangélicos, Deus é como o espírita ensina, Deus é como os hinduístas. Isso nós podemos questionar, sim. Nós achamos que Deus é de uma forma diferente, mas que esse ser supremo, essa inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, não tem como não existir, porque se não existisse, não existiu nada. Então não teria nada aqui junto de nós.
Obrigado a todos. Que Deus ilumine nossos corações, nos ampare sempre. E agora vamos passar para a nossa parte, né, do encerramento. E o Edilon vai fazer a prece para a gente, prece de encerramento e passe à distância. E vamos no passo presencial. Está com você, Edilon.